Saudações acadêmicas, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso e vosso podcast Universo Intelectual. Eu sou a Kátia Moura e hoje falaremos de um tema de extrema importância para a comunidade jurídica e teremos um convidado para lá de especial que vai nos brindar com seu conhecimento relativamente ao tema. Os direitos no âmbito da segurança privada no ordenamento jurídico angolano. O ordenamento jurídico angolano fala então sobre os direitos no âmbito da segurança privada. Hoje falaremos com o Dr. Eurico Kassala, meu amigo por sinal, e companheiro de corrida nessa caminhada dos juristas. Dr. Eurico Kassala, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, doutora Kátia Moura. Com muito gosto estar aqui presente neste vosso programa de extrema importância e estamos aqui para podermos partilhar o nosso conhecimento em torno do tema que já fez menção. Exatamente, até porque conhecimento é poder. Quanto mais sabermos, mais poderosos nós somos. Para começar, gostaríamos que o Dr. Eurico nos fizesse uma breve introdução sobre o que é segurança privada. Muito obrigado, doutora Kátia Moura, mais uma vez, pela cedência da palavra. Na verdade, a segurança privada é uma atividade profissional que é desempenhada por empresas privadas de segurança que estão devidamente reconhecidas no nosso ordenamento jurídico angolano. E estas empresas, por sua vez, têm os seus trabalhadores. Os trabalhadores, denominados como vigilantes, é que de certa forma materializam a atividade, que estão ali na linha de frente para poderem proteger os bens e as pessoas jurídicas de forma geral. Então, muito sucintamente, a segurança privada é a atividade que visa a proteção de pessoas e bens. Como toda atividade precisa de proteção jurídica, gostaríamos que o Dr. Eurico nos falasse como é que funciona a atividade de segurança privada no ordenamento jurídico angolano. Esta atividade funciona primeiro partindo do pressuposto da legalização. Significa dizer que as empresas privadas de segurança, ao exercerem esta mesma atividade, têm de obrigatoriamente estar devidamente constituídas. Isso é por um lado. Por outro lado, devem estar devidamente reconhecidas. Então, esse reconhecimento é que vai habilitar, de certa forma, para que as empresas de segurança privada estejam habilitadas a poder, então, exercer essa atividade dentro da nossa sociedade, porque se elas não estiverem devidamente reconhecidas, se elas não estiverem devidamente licenciadas pelo órgão que superintende essa atividade, designadamente estamos a falar da Polícia Nacional, que é o órgão com capacidade e competência para poder regular e superintender de certa forma as empresas privadas de segurança, então as mesmas não se verão aptas para poderem funcionar. Significa dizer que é uma atividade que obrigatoriamente tem de observar os ditames da lei de segurança privada. Neste caso estamos a falar, por exemplo, da lei 1014, estamos a falar também do regulamento desta mesma lei, que é o 225/17. Então esses dois instrumentos jurídicos é que estabelecem as balizas, os parâmetros para o exercício desta mesma atividade. Ok. Então, como as principais leis que regem a atividade da segurança privada, temos essas que o Dr. Eurico já mencionou. Certo. Exatamente. Certo. E gostaria que o Dr. Eurico nos explicasse só um bocadinho de quais princípios estão subjacentes a essa atividade, ou seja, os princípios que regem essa atividade de segurança privada. De certa forma, o princípio fundamental, o princípio basilar que rege esta mesma atividade é o princípio da legalidade. Porque se não for observado escrupulosamente o princípio da legalidade, a atividade de segurança privada, de certa forma, poderia ser feita na arbitrariedade. Então, o legislador preferiu acautelar todo esse tipo de situações
tendo em conta a sensibilidade e a importância extrema dessa mesma atividade. Então, de certa forma, o princípio estruturante para que esta mesma atividade seja exercida é o princípio da legalidade, é a condição sine qua non, sem o qual não é possível divisarmos, não é possível se exercer atividade privada de segurança. Ok. Relativamente aos trabalhadores, né? Porque estamos a falar de pessoas que salvaguardam a vida de outras pessoas e os bens jurídicos das mesmas, gostaria que o doutor nos explicasse quais são os direitos que cabem a esses trabalhadores. Essencialmente, os direitos que são aplicados aos trabalhadores de segurança privada são aqueles que, em princípio, vêm plasmados na Constituição da República de Angola. Porque os vigilantes, neste caso o trabalhador de segurança privada, são trabalhadores como qualquer um de uma outra instituição que não presta este mesmo serviço. Significa dizer que, em primeiro lugar, os direitos que são oferecidos pela Constituição da República de Angola aplicam-se diretamente aos vigilantes que prestam esta atividade e também aplica-se os direitos que vêm plasmado na Lei Geral do Trabalho. Significa dizer que tem direito a uma remuneração justa, direito a férias, seguro de saúde, todos aqueles direitos que vêm plasmados na Lei Geral do Trabalho aplicam-se obrigatoriamente aos trabalhadores de segurança privada, porque, no fundo, muitas vezes, talvez paira aquela ideia segundo a qual os trabalhadores ou os vigilantes não têm, de certa forma, esses direitos. Não, mas a própria lei da atividade de segurança privada remete essencialmente no âmbito da relação jurídico-laboral que os direitos que devem ser prevenidos, que devem ser aplicados aos vigilantes, ou seja, aos trabalhadores de segurança privada, têm de ser necessariamente aqueles que vêm plasmados na Lei Geral do Trabalho. Por quê? Porque entre a empresa privada de segurança e o vigilante é estabelecido o vínculo jurídico laboral. Sim. É o vínculo jurídico laboral. E entre a empresa e o prestador de serviço, ou seja, os clientes que vêm solicitar o serviço a essas empresas, é estabelecido o contrato no âmbito do direito civil, neste caso o contrato de prestação de serviço. Então, entre o vigilante e a sua entidade empregadora, rigorosamente os direitos que lhe são oferecidos devem ser necessariamente os que vêm plasmados na Lei Geral do Trabalho, conforme já referimos. Ok, bom. Então, se os direitos que recaem ao trabalhador são regulados pela Lei Geral do Trabalho, né? Por que se ouve muito dizer que os seguranças ganham 12, 15 mil por aí? Porque isso nem chega ao salário mínimo nacional. Certo, doutora Cátia. Essa é uma questão gritante. É uma questão gritante porque o que é fundamental a ser observado tem de ser necessariamente aquilo que a lei estipula como salário mínimo nacional. Significa dizer que as empresas privadas de segurança estão obrigadas, por lei, a pagarem acima do salário mínimo nacional. Acima. Ou o equivalente, neste caso. Significa dizer que não podem pagar abaixo do salário mínimo nacional. Se pagarem, tem de ser no valor igual ao salário mínimo nacional ou muito acima. Infelizmente, temos ouvido e pesquisas que fizemos quando experimentamos escrever sobre essa atividade, quando fizemos o nosso trabalho de fim de curso para sermos graduados em Direito. O nosso tema de final do curso foi exatamente o exercício da segurança privada no ordenamento jurídico angolano. Extremamente interessante. Daria um bom livro. É verdade, doutora. Então, no âmbito dessa pesquisa para a conclusão do mesmo trabalho, fomos fazendo trabalhos de campo, fomos interagindo com vigilantes e, de certa forma, os mesmos partilharam conosco essa questão fraturante, que é a remuneração abaixo do salário mínimo nacional. Significa dizer que, pelos testemunhos que foram dados por eles a nós, há ainda nesse segmento aquelas empresas que pagam abaixo do salário mínimo nacional.
mas também testemunhamos por via dos mesmos que existem também aquelas empresas ainda dentro deste segmento que pagam muito acima do salário mínimo nacional e fazem atribuições de subsídios de tal forma que ofereçam remunerações que permitam os vigilantes ter uma vida digna. Então, de certa forma, é imperioso que as empresas privadas de segurança não paguem abaixo do salário mínimo nacional. Que seja, porque só o salário mínimo nacional já não serve para alguém viver, né? Pronto. Então, com base nessa situação de existirem muitos trabalhadores no âmbito da segurança que não ganham o que deviam ganhar, que direitos, ou seja, de que meios os trabalhadores devem abrir mão para verem esse direito ao bom salário, à boa remuneração salvaguardado? Exatamente, doutora. Felizmente nós temos um ordenamento pátrio muito rico em termos de legislações e também temos instituições vocacionadas para tal. E neste sentido, caberá primariamente aos vigilantes poderem fazer recurso dos entes sindicais, porque verdadeiramente se fazerem recurso aos órgãos de sindicato, pode-se conversar à mesa de tal forma que essa situação do pagamento muito abaixo daquilo que é o salário mínimo nacional possa ser mudado de certa forma para que depois daquelas conversações amigáveis, ponderando-se os princípios, principalmente a questão da dignidade da pessoa humana, que é a pedra angular, então é necessário que se leve em linha de conta esses aspectos, por um lado. Por outro lado, os trabalhadores, mesmo não estando filiados a sindicatos, podem, de certa forma, recorrer ao órgão que tem a capacidade ou a competência para poder superintender as atividades, né, das empresas. Estamos a falar designadamente do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que é o ente que tem a competência para poder, de certa forma, velar e fiscalizar se no âmbito da atividade jurídico-laboral os direitos fundamentais, a questão da remuneração abaixo do salário mínimo nacional estão a ser observadas ou não. Então, nós compreendemos que estes são os caminhos consensuais para que estes mesmos vigilantes que estão a ver a sua remuneração inferior ao salário mínimo nacional possam fazer recurso. Certo. Sabemos que a atividade de segurança consiste numa empresa de segurança que presta serviço a uma outra entidade. Nós queremos saber quais são os direitos que recaem à entidade que recebe esse serviço da empresa de segurança. Exatamente, doutora. Os direitos são aqueles que vêm, de certa forma, estabelecidos no Código Civil, tal e qual já fizemos menção, entre a empresa privada de segurança e o cliente, neste caso a empresa que vai solicitar o serviço da mesma. Essa relação jurídico-civil é, de certa forma, assegurada pelo Código Civil como um instrumento legal para poder regular as intenções das partes. Significa dizer que quando se vai estabelecer o contrato de prestação de serviço, tem cláusulas e estão assegurados deveres e obrigações de uma e de outra parte. Ao cliente, de forma específica, ele é assegurado a questão de poder, de certa forma, ir fiscalizando se as cláusulas contratuais estão a ser escrupulosamente cumpridas, porque bem sabemos que no âmbito dos contratos civis temos o princípio da pontualidade, de que os contratos devem ser necessariamente cumpridos ponto a ponto, temos o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, é fundamental com que os próprios clientes tenham em linha de conta que o Código Civil, o instrumento jurídico-legal que vai regular aquela relação contratual, dá essa proteção, no sentido de que se vir que algumas das cláusulas contratuais no âmbito da prestação de serviço não estão a ser observadas, há que chamar esses mecanismos para, de certa forma, responsabilizar contratualmente o incumpridor. Então, de forma muito genérica, são esses elementos que
os clientes podem se fazer, né, socorrer para verem o contrato designadamente de prestação de serviço a ser cumprido. Exatamente. Olha, são muito esclarecedoras essas respostas. Confesso que estou a aprender muito. Pouco sabia sobre a atividade de segurança privada. Doutor Eurico, a nossa sociedade é uma sociedade que está em constante transformação, constante mudança. E, por sinal, nós temos muitos desafios. Com base no seu contato com a atividade de segurança privada, quais são os desafios que essa atividade tem encontrado? Os desafios são muitos, mas quero aqui chamar a atenção ao desafio do profissionalismo como tal. Olha que em outras realidades a segurança privada é feita por doutores. Significa dizer que é uma atividade que requer também ciência. Aqui é qualquer um que se inscreve, consegue. Requer, de certa forma, ciência, porque a atividade de segurança privada deve ser mesmo uma atividade profissionalizada. Então, os desafios são muitos, mas é preciso que levemos em linha de conta a questão da profissionalização da própria atividade. Basta que pensemos na ideia segundo a qual o que seria, por exemplo, das grandes instituições no país se não houvesse o setor de segurança privada como um elemento de garante ou de proteção. Claramente que entraríamos numa situação de insegurança muito grande, porque a segurança é um bem público. Mas os órgãos de segurança privada, designadamente as empresas como tal, estão ali para auxiliar os órgãos públicos de defesa, maiormente a Polícia Nacional. Onde a Polícia Nacional não conseguir chegar, as empresas privadas de segurança estão lá. Mas estas empresas de segurança privada desempenham um papel extremamente fundamental, porque protegem instituições financeiras, bancos, vão proteger sociedades comerciais, protegem pessoas singulares. Então, de certa forma, se esse setor não vir a ser profissionalizado, vai continuar, entendemos nós, a merecer alguma marginalização. Então, o setor de segurança privada é tão importante, tal como é os outros setores da atividade, porque contribuem muito para o desenvolvimento do nosso país. Então, nesse caso, seria bom se os seguranças tivessem formação militar, a formação que os polícias têm, que os militares têm, para estarem bem mais capacitados. Exatamente, porque a própria lei, que é o instrumento jurídico que traz todas essas situações, acautela principalmente a questão formativa. Nós compreendemos que o legislador foi muito feliz, porque em relação à Lei 1992, o legislador atual dilo e fê-lo de forma diferente, no sentido de que blindou muito mais a lei atual com as questões formativas. Já estabeleceu a questão dos centros de formação, inclusivamente faz menção sobre a necessidade da carteira profissional. O que falta é, de certa forma, um cumprimento escrupuloso e também, de certa forma, um conhecimento mais abrangente, porque o próprio legislador estabeleceu. O que falta é a observância desse mesmo estabelecimento por parte do legislador sobre as questões formativas. Então, as empresas privadas de segurança precisam, de certa forma, observar esse quesito formativo, porque a questão profissionalização é de lei. E se é de lei, automaticamente é fundamental que esse dispositivo normativo seja levado em linha de conta para poder, de certa forma, enriquecer muito mais a atividade, dar muito mais poder e capacidade para os vigilantes, para não serem vistos como trabalhadores marginalizados, sem algum nível de literacia, sem algum nível de sapiência, porque muitos deles são vistos assim. Mas pesquisas que temos feito no âmbito, temos nos deparado que a realidade é diferente. Existem
vigilantes com formações, inclusive, licenciaturas, com domínios de línguas, o francês, o inglês. Então, de certa forma, há dentro do setor profissionais e muito bem qualificados. Surgiu uma dúvida. Relativamente à questão da capacitação profissional, o Dr. Eurico não acha que até as pessoas que criam as empresas, ou seja, os empresários que querem entrar nesse setor, deviam ter a mesma capacitação? É relativo, doutora, porque o empresário está ali e vai prosseguir o lucro. O fim último é o lucro. Por isso que nós defendemos duas perspectivas. A primeira, entendemos que não necessariamente ele tem de se capacitar para o setor. Por outro lado, é fundamental que pelo menos o domínio mínimo das questões ele tenha conhecimento para não estar a investir num setor inocentemente. Sim. Significa dizer que se, por exemplo, a Kátia, permita-me que assim o diga. Está à vontade. Que a Kátia for uma investidora neste setor, é jurista de formação, significa dizer que necessariamente já tens uma baliza, porque se é jurista compreendes claramente o funcionalismo legal. Mas se porventura não é jurista, for, digamos, formada em ciências contábeis, automaticamente a sua percepção talvez não vai ser tão nítida ou tão aproximada a este setor. Então nós compreendemos que poderá ser benéfico com que os investidores neste setor se capacitem para poder entender muito mais a atividade pela qual estão a investir, mas mesmo que não queiram fazer uma formação tão especializada neste setor, mas irem de certa forma interagindo ou buscando no mercado técnicos capacitados para tal, para os terem como os seus assessores, de tal forma que não invistam inocentemente numa atividade tão crucial. Ok. Foi muito esclarecedor, doutor, muito esclarecedor mesmo. Até criou interesse em abrir uma empresa de segurança. Criei interesse em abrir uma empresa de segurança. Não, pronto. Para finalizar, doutor, gostaria que o doutor fizesse uma conclusão breve, dando conselhos às pessoas que querem envergar para esse setor e também aos funcionários, né? Porque muitos deles veem os seus direitos violados e não sabem o que fazer, muitos deles não têm a capacitação e acabam atirando-se, passo o termo, na atividade de segurança por pura necessidade, só porque ouviram que aí estão a contratar segurança, mesmo não tendo nenhuma habilitação para tal, vai atirar-se de cabeça só por necessidade. E também muitos empresários acabam contratando só assim, só mesmo porque tem necessidade. Estamos a ver e vemos ali seguranças meio que inabilitados. Até fiz, olha, desculpe mesmo, mas eu preciso fazer essa pergunta. O físico importa muito para a atividade de segurança? Importa. Ora que o próprio legislador acautelou esta questão, por isso que eu reitero, no sentido de o nosso legislador foi muito feliz quando construiu aquela norma, porque ele mesmo já trouxe questões muito fraturantes e uma delas é essa aqui que faz menção. O legislador refere-se também à preparação física, técnica e tática. Significa dizer que o aspecto físico, a compreensão física como tal, é fundamental, porque a atividade privada de segurança pede muito para que o vigilante tenha, de certa forma, uma compreensão física boa, para poder aguentar as intempéries que poderão surgir no âmbito deste mesmo exercício, porque nós sabemos muito bem que eles protegem, de certa forma, patrimônios, e essa proteção obriga eles a ficarem, a pernoitearem
digamos. E se não tiveres uma compreensão física aceitável, automaticamente isso pode desembocar em situações menos boas de saúde. Razão pela qual entendemos que o nosso legislador fez muito bem em poder acautelar essa questão da preparação física, porque é mesmo fundamental que os vigilantes tenham, de certa forma, uma compreensão física aceitável para poder, né, darem as respostas prementes no âmbito da sua atividade. Se o doutor Eurico não pode. Fisicamente não está habilitado para tal. Sim, porque, olha, eu fiz essa questão porque temos visto muitos seguranças assim, magrinhos. Sim, magrinhos e... Epá, não parece adequado, né? Pelo menos eu não contrataria um segurança assim magrinho. Não me sinto não me sentiria tão segura assim. Não me sentiria. Sim. Mas pronto, vamos mesmo ter que concluir. Então, doutor Eurico, força, brilha-nos com alguns conselhos para as pessoas do setor da atividade de segurança privada. Muito obrigado, doutora Kátia Moura, como sempre, com muito gosto. Os conselhos que nós temos para poder deixar, poder partilhar de certa forma, é que o setor da atividade de segurança privada não deve ser marginalizado pela sociedade, porque sem o mesmo setor entraríamos numa situação de insegurança muito complicada. Então, é necessário que olhemos com muito cuidado para este setor, que ofereçamos dignidade, ofereçamos importância, porque esta atividade de segurança privada está muito acompanhada com a atividade que é exercida da Polícia Nacional como órgão que garante a tranquilidade pública das pessoas. Então, os conselhos que nós deixamos de forma genérica para a sociedade é este, e de forma específica para os entes que já estão nesse setor, é que continuemos a trabalhar firme, trabalhar duro, de tal forma que venhamos a profissionalizar muitos daqueles que ainda não são profissionais nessas áreas e que observemos escrupulosamente os ditames da lei para assim podermos ter uma atividade muito mais rica, muito mais forte, comparada com outras realidades. Por exemplo, nós estamos a falar de empresas fora do país, que a atividade de segurança privada é mesmo uma atividade exercida com um profissionalismo de gema. Mas também internamente nós também encontramos aquelas empresas no âmbito desse setor que estão muito bem encaminhadas, que têm um leque de atividade muito forte, acautelam a questão dos direitos fundamentais, direitos de personalidade, ou seja, direitos humanos de forma geral. Há empresas neste setor e nós falamos por conhecimento de causa que observam escrupulosamente este quesito. Então, o nosso conselho, o nosso apelo é que as mesmas continuem a observar de tal forma que se ofereça dignidade para as pessoas. Certo. Pois bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso e vosso podcast jurídico favorito. Tivemos em conversa com o Dr. Eurico Kassala. Dr. Eurico, mais uma vez, muito obrigada por ter nos brindado com a sua presença. Aprendemos muito, muito mesmo, e acredito que lá em casa também aprenderam. Para o setor de segurança privada, o meu conselho é que continuem a apreciar e, de forma escrupulosa, os ditames da lei, que cumpram e que façam cumprir os direitos dos seus funcionários. Porque funcionários com direitos bem salvaguardados, trabalho bem feito. Beijinhos e até já!